Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então agora nós vamos começar a trabalhar, com uma manutenção CRUD para implementar, filtro, ordenação e paginação. E nesta primeira parte, nós vamos criar a classe ordem e a classe converter ordem. Então a nossa aplicação, ela tem então nas manutenções dela, tá? Ah, a nossa manutenção a gente não consegue nem executar nenhum filtro, tá? E muito menos também paginar os resultados. Imagina que eu tenho 1 milhão de registros aqui, eu não vou conseguir exibir esse 1 milhão de registros na tela, né? Então, para fazer isso, a gente tem que implementar, estratégias de filtro, ordenação e paginação nos nossos DAOs, tá? Então, para fazer isso, primeiro eu vou parar o servidor, nós vamos ter que criar uma série de estruturas, tá, para suportar essa ordenação, tá? A primeira estrutura que a gente vai criar aqui, eu vou criar então uma classe chamada ordem, tá? Que ela vai guardar o quê? Quando nós temos lá o atributo, então eu quero guardar 3 informações nessa classe. Tá? Digamos assim, quais são o atributo que eu quero ordenar, tá? O nome desse atributo que eu quero exibir o usuário na tela e qual que é o operador que eu vou usar para executar o filtro quando eu tiver selecionado aquele atributo, né, e tiver um valor informado no filtro, né? Digamos se eu vou usar o operador like, operador igual ou algum outro operador, né, de consulta, tá? Então aqui eu vou implementar a interface serializable, tá? E devo ter esses 3 atributos, tá? Uma string que eu guardo o atributo que eu vou usar para ordenar, uma string que eu guardo o label que eu vou usar para ordenar e outra string que eu guardo o operador que eu vou usar, né, para fazer o filtro, tá? Daí a gente encapsula todo mundo, né? Eu vou ter também aqui, ó, um construtor que recebe todos os argumentos, né? Na hora de eu criar lá, instanciar, né, essas minhas ordens no DAO genérico vai ficar mais fácil. E eu vou ter também, tá, um toString que me retorna então o label, né, que é utilizado lá, tá? E eu vou retornar aqui então o label que vai ser exibido para o usuário, tá? Então essa aqui é a classe ordem. E agora eu vou criar uma classe que vai então, digamos, pegar, né, lá no essa ordenação, elas vão estar listadas aí num selection menu do Prime Face, né, ou um menu do JSF, e eu tenho que pegar aquele valor e obter a classe inteira, né, que a classe, no caso, ela vai ter 3 atributos, né, então eu tenho que pegar qual que é o que está sendo exibido na tela, com aquilo que está sendo exibido na tela eu tenho que recuperar o objeto, né, que tem essas 3 informações. E para fazer isso eu tenho que ter um conversor. Tá? Daí esse conversor eu vou criar aqui, então, um conversor para a classe ordem. Tá? Esse conversor, tá? Ele vai usar aqui, eu vou colocar aqui a anotação @facesConverter, tá? Com o valor converter ordem, tá? E daí eu implemento a interface serializable, tá? E a interface converter, tá bem? Quando eu implemento a interface converter, ela me obriga a implementar todos os métodos abstratos. E daí, agora eu vou adicionar um atributo, tá? Eu vou ter aqui um list, tá? Daquela classe ordem, né? Que eu vou chamar de lista ordem. Que daí, quando eu instanciar um conversor, tá? Ele vai ter então as listas de ordens ali que estão disponíveis, tá? Para o meu DAO, tá? Vou encapsular esse campo para ter acesso a ele depois, né? E daí eu no construtor dela, tá? Eu vou adicionar também um construtor que recebe, tá? O valor desse atributo por argumento. Que eu instancio ele, né? E já recebo. Bueno. E daí nós temos 2 métodos, né? Nos conversores sempre, né? Um que retorna o objeto que estava na tela, que é uma string, e vai recuperar um objeto ordem que existe na lista, tá? E outro que recebe um objeto ordem e transforma no que vai ser exibido na tela. Tá? Então, o primeiro, eu vou dizer então que eu vou criar aqui um atributo ordem que eu chamo de retorno, que vai receber nulo. Tá? Uh, daí eu vou usar aqui, fazer um for, né? Vou percorrer, então, para cada ordem O que eu encontrar naquela lista ordem,
eu vou ter que verificar uma coisa aqui, ó. Se o ponto .get atributo, tá, for igual àquele valor que veio ali, tá? Quando ele for igual, daí eu digo que o meu retorno recebe então aquele O. Tá? E daqui após eu dou então return, retorno. Tá? Então ele vai procurar aquele valor que veio, achar naquela lista e daí dar o retorno. E esse getAsString é um pouquinho mais simples, tá? Pois ele só tem que pegar. Eu só vou verificar se aquele valor ele é nulo, tá? E caso ele seja nulo, eu já retorno nulo também, tá? E caso contrário, eu retorno o valor .toString, né? Que ele vai retornar o que a gente configurou. Return, né? O valor .toString retorna que a gente configurou na classe ordem. Tá? Então, basicamente era isso aqui. Tá? Então, uma classe ordem com os atributos que eu vou ter para a ordenação e a classe converter ordem, né, para converter da tela para objeto, né, automaticamente. Tá? Na próxima aula a gente vai começar a adicionar os dados, né, no nosso DAO genérico.